O seu resumo, eu acho que dá para você fazer ele em storytelling, tá? Principalmente que você está no momento de transição de carreira. Então, Isso. não que você vai encher ele de informações, mas fazer, de repente, de uma forma um pouquinho cronológica para poder valorizar um pouco sua trajetória. Tá bom? Tudo bem. Faz sentido para você isso ou não? Quero te ouvir nesse ponto. Faz. Acredito que tem que ter muita melhoria ali mesmo, e essas informações para mim são bem ricas, bem válidas, com certeza. Bacana. A gente tem um ponto também de que isso é no geral dos perfis, tá? Os realizáveis de vocês, as conquistas, precisam estar um pouco mais evidentes, gente. Por quê? Recrutador quer ver o que você rendeu, o quanto você traz de resultado. Fiz uma auditoria hospitalar e a gente alcançou um percentual de X%. O LinkedIn, ele tem orientação um pouquinho diferente do currículo, ele não está orientado para processo, tá? A ideia do LinkedIn é a gente trazer o quê? Responsabilidade, escopo e relevância. Quando a gente fala relevância, a gente fala de coisas que vão trazer impacto. Então, resultados, conquistas. Então, assim, às vezes você fazer uma descrição um pouquinho menor e elencar alguns pontos de alcançáveis, pode fazer mais sentido, tá? Existe mais de uma forma de você trazer isso no LinkedIn, gente. Tá? Isso de forma geral. Ainda estou na avaliação dos pontos da Dell, mas existe mais de uma forma de fazer isso. Pode ser feito diretamente no sobre, lá, na apresentação? Pode. Pessoal, vai fazendo sobre, você precisa direcionar para o recrutador. Quando você alcançou aquilo? Por quê? Quando você coloca isso dentro de uma experiência, você vai ter o período lá, que você trabalhou na empresa. Então, o recrutador vai ficar subentendido, ainda que ele não tenha a data específica ou ano, ele vai ter quando você alcançou aquele resultado. Porque a ideia é sempre trazer o quê? O que você fez, o que você alcançou nos últimos tempos, tá? Então, se esse resultado ficar fora das caixinhas de experiência, eu recomendo a vocês o quê? Que façam uma menção à empresa e o ano, pelo menos, para poder o recrutador ter uma noção de quando foi que vocês alcançaram aquela conquista ou aquele resultado, tá bom? Tudo bem, Diego. Vou fazer essa lição de casa. Bacana, Adel. Você mencionou que atualmente você está num desafio na Sul-América, certo? Isso mesmo. Então, eu não consigo enxergar a Sul-América vinculado nas experiências. Tá, eu não Foi. coloquei mesmo. Então, isso é um ponto que gera dúvida. Porque você fala que está na Sul-América, mas você não tem lá o vínculo com a Sul-América na caixinha de experiências. O recrutador acaba buscando isso. E por que eu também trago essa questão? O recrutador, muitas vezes, ele vai tanto pelo perfil do candidato, vamos supor, auditor hospitalar, mais Sul-América, mais Amil. Ele vai buscar sempre uma empresa de referência, porque às vezes o perfil do candidato pode ser parecido. Certo, Lu? Tá. Então, é importante que você vincule isso até para poder dar um pouquinho mais de visibilidade para você. Tudo bem, Diego. Tá bom? Tá. Obrigada, viu? Imagina, aqui esse ponto é só. Tá Ok, bom? obrigada. Imagina. Pessoal, Alexandre tá aí? Chamada hoje, fazer igual na época da escola. Alexandre não? Não tá com a gente? Tá, Não. então vamos pro próximo. Alisson. Presente. Tudo bem, Alisson? Tudo jóia, e vocês? Joia também. Você recebeu o currículo com os apontamentos. Você tinha algumas questões que você tinha elencado no currículo. Ficou claro para você, ou Alisson, os apontamentos? Sim, As sim. sugestões? Você clarificou ali as principais dúvidas. Tá, bacana. Eu olhei o LinkedIn e você conseguiu elencar bastante coisas lá, bastante itens relevantes. O que é uma outra recomendação que eu faço no seu perfil? Faz um storytelling, tá? E repensa com relação à descrição das experiências, tá? Às vezes menos é mais. Quando a gente fala menos orienta para quê? Responsabilidade, escopo e relevância. Se tiver entregável lá que você alcançou, conseguir reduzir 20%
no tempo de entrega de um projeto, ou a gente conseguiu reduzir 20% de custo. Pode ser bom, pode ser ruim, pode. É um alcançável, você vê que faz sentido, vai te vender, coloca. Beleza? Beleza. O storytelling, ele se aplica só a parte do sobre ali, né, Diego? Isso, eu acho que mais para contar a sua trajetória, até porque, assim, você vem numa crescente de projetos, aí você veio para uma parte um pouquinho mais de especificação, um pouquinho mais técnica, e agora você está emergindo para uma área de projetos. Então, acho que contar essa trajetória ajuda você, até mesmo para você conseguir trazer a sua trajetória, explicar o que você passou em cada momento. Tá bom. Tá bom? Ok. E vincula aos realizáveis também, Alisson. Tá? Eu senti falta dos realizáveis aí. A gente faz bastante coisa, então acho que é bacana colocar lá o quanto a gente alcançou. Pessoal, o cliente avaliou com satisfação, o cliente avaliou a área, avaliou a área de vocês, ou o trabalho de vocês, com percentual. Isso é realizável, isso é um alcançável, tá? Então, alguém de alguma forma avaliou o trabalho de vocês. Beleza? Bom, seguimos. Carlos. Vamos lá, Carlos. Carlos, uma coisa que eu vi no seu perfil, algumas posições estão em inglês, outras posições estão em português. Tem algum motivo específico para isso? Não lembro, faz tempo que eu não mexo no perfil. Eu ando sem tempo, porque eu trabalho na Prodesp. Na e Prodesp. Fica bloqueado, eu não consigo acessar o LinkedIn, né, durante o dia. Aí, a hora que eu vou acessar à noite, eu estou em reunião a semana inteira com o PMI. Entendi. Eu não mexi nele ainda. Bacana, bacana. Mas coloca as posições em inglês, porque eu vi que seu perfil está todo em inglês. Tá? Então, coloca no mesmo padrão, por quê? Tanto para a pesquisa de recrutador, eu acho que pode fazer sentido. Se você tem inglês, faz uso do inglês e já tá no seu métier aí. E é muito comum o pessoal de TI buscar as vagas muito direcionadas para inglês. Assim, pelo que eu tenho visto, 70%, a grande maioria, a divulgação das vagas ela é em inglês. Então, isso ajuda aí no processo, tá bom? Destacar as competências também, importante. Tá bom? Trazer os resultados entregáveis no perfil, até porque vocês têm bastante experiência, bastante bagagem aí, tá? E você colocou aqui, se eu não estiver enganado, que você tem um nível de inglês, mas não está presente no perfil. Tá. Coloca como no eu falei, sobre. Eu não cheguei ainda, não mexi, né? Tá no currículo lá que vocês fizeram os comentários. Sim. Eu falei, vou ver se esse fim de semana eu consigo acessar e mudar. Sim. E aí eu vou mexer. Que aí tem, né? No currículo tá certo lá. Tá bacana. Tudo. Isso, mas é bacana. Coloca lá por quê? Porque, principalmente quando a gente fala de idioma é critério de triagem, gente, não é nem de pré-seleção, é de triagem. É analista de testes, analista X, um analista sênior de sistemas. Tem que ter inglês. Ele colocou que tem inglês no currículo LinkedIn? Eu tô vendo o LinkedIn, não tem no LinkedIn? Então não. Então a gente passa pro próximo. Tá bom? Tá legal. Bacana. Próximo, Rafael, tá aí? Ô Diego, só um comentário. Diga. Que está vendo na imagem do Carlos ali, ele é da Federação Paulista de Arco e Flecha. Certo. Isso daí é bom constar também no currículo dele, não é? Tipo assim, entre atividades diversas ou hobby. Você acha que não pode agregar? Olha, Edu, eu acho que abre mais precedente do que pode ajudar, tá? Porque a gente está fazendo referência a uma arma branca, né? Mas isso daqui não é uma arma, isso daqui é um esporte, né? É diferente isso, né? Então, mas aí assim, é a compreensão de cada um. Então, a depender... Também não aconselho, não. É igual quem faz tiro ao alvo, e mexe com tiros, pode abrir uma dúvida. Eu acho que vale, Edu, sabe quando isso? Vale quando você estiver na entrevista com o gestor, no bate-papo. Aí você fala de coisas que você gosta de fazer e de interesses em comum que você tem para poder compartilhar. Aí vale. Porque é um momento um pouquinho mais íntimo, você tem a oportunidade de falar isso, né? E você consegue se explicar também. Até o
vai perguntar, nossa, mas você é da Federação de Arco e Flecha? Como é isso? Né? Então, assim, dá até espaço para poder ter um rapport maior e ter um entendimento maior. Agora, se você, de repente, coloca isso direto no currículo, primeiro que a gente não consegue mitigar resultado isso, né? A princípio. A gente consegue identificar uma característica, mas foi aquilo que a gente volta para aquela conversa inicial. Acaba sendo, pode abrir viés e pode abrir chance para muita coisa, sabe? Okay. É muito parecido com aquela história que a gente fala, que eu comentei na semana passada, da ideia de religião. Então, assim, a gente começa a criar viés, sabe? Tem gente que coloca a religião no currículo. Ah, eu sou XPTO. Gente, se você não é sabatista, se você não é da igreja do sétimo dia, não é isso, Edu, que fala? Adventista do sétimo dia. Isso, Adventista do sétimo dia. Se você não é Adventista do sétimo dia, não precisa colocar no currículo qual que é a sua religião, gente. Por que o Adventista tem que colocar? Porque ele é sabatista, ele não vai trabalhar sábado. Então, aí tem que colocar, porque é uma condição do candidato. Isso tem que ficar claro. Porque não importa. Não importa se você tem uma vaga incrível para ele que trabalhe sábado, ele não vai trabalhar. Tá bom? Beleza, obrigado, Diego. Imagina. Rafael tá aí, gente? Rafael Scorsi, eu acho. Não? Não, não tá. Rafael não tá. Então vamos pro próximo. Próximo é a Vi. Vivi, de Paula. Tá por aí? Tá sim, ela. Tá no mudo, eu acho. Liga o microfone. Sim. Vivi. Ah, então tá bom. Vi, seu LinkedIn tá bem estruturado, tá bem bonitinho, tá bem PMP, bem PMI, tá? Só o único ponto que eu coloco é assim, é uma questão que eu acho que você pode desenvolver um pouco mais, que é a questão de trazer a relação de liderança e de gestão de pessoas dentro, tá? O currículo tá muito... Você lê, eu comentei com a Lu, eu li o currículo, eu fui para frente, eu fui para trás, eu voltei, eu falei, não, pera, tem que ter alguma coisa, gente. Porque, assim, até a forma com que você estruturou ficou muito bom, porque você colocou os entregáveis no seu próprio discurso. Então, isso tá super, assim. Tá embargando bem a conversa, se explica muito bem. Mas trazer essa questão da liderança e da gestão de pessoas, eu acho que pode fazer toda a diferença para você agora, tá? Porque é justamente esse o impacto, tá bom? Tá bom, obrigada, Di. Imagina, no mais, sem mais. Obrigada. Imagina. Vivi, Cristo. Ô, Diego. Diga. Oi. Você vai dar alguma dica de que tipo de fotografia é melhor para a gente colocar no LinkedIn, ou que tipo de foto não se deve colocar? Pessoal, eu só tenho uma consideração com relação à foto. Uma não, um monte, mas eu vou fazer só algumas, tá? Pessoal, eu não faço restrição a esse tipo de coisa. Por quê? Porque é muito da questão do que o profissional quer passar, como ele quer transparecer a imagem dele, tá? Só o que eu não recomendo, pessoal. Vai parecer engraçado, mas eu vou falar. Pessoal, óculos escuro. Não coloque uma foto do LinkedIn de óculos escuro. Pessoal ri, mas, gente, tem muito perfil. Muito perfil. Então, assim, procure uma coisa um pouco mais neutra. Se vai ser mais despojado, menos despojado, mais alegre, menos alegre, vai ficar a critério de vocês, tá? Lembrando que, assim, sorriso abre portas. Então, quanto mais feliz e aberto você tiver, isso pode, de alguma forma, influenciar, inclusive na interação. O meu, inclusive, tá bem padrãozinho, tá parecendo aquelas fotos da Price, aquele, né? Não tô ganhando o royalties e tô aqui falando da empresa. O meu tá bem aquela foto da Price, eu também já tô em processo, já tô mudando. Eu fiz um teste uma primeira vez, eu gostei, eu acho que fez sentido, mas agora, dado inclusive ao cenário, eu vou mudar o posicionamento da foto. Porque a gente está num momento onde não é a questão do ser, é a questão do acolher. Né? A gente vem de uma crescente de mercado, Edu, onde é muito eu tenho poder. Gente, isso não é verdade.
né? Aquela questão do quê? Aquelas fotos de braço cruzado, de lado. Eu sou o diretor, né? Eu sou o detentor de todo o poder. Pessoal, para algumas áreas pode funcionar? Sim, e vai continuar funcionando durante muito tempo. O que eu digo é, pro tipo de trabalho que eu faço, pelo que eu acredito, para mim não está representando mais, então eu estou trocando. Inclusive, eu estou em vias de fazer um ensaio novo aí. Tá, então o que eu recomendo? Diga. Especialmente, perdão, eu te interrompi. Imagina. Especialmente com relação a gerenciamento de projetos, onde isso já se fala há muito tempo, mas hoje está cada vez mais forte, você falar de liderança colaborativa ou liderança servidora, é uma liderança que abraça muito mais. Sim. Então, você sair numa foto com aquele ar assim, tipo, eu sou o rei da cocada, esse negócio não combina com essa linguagem de gerenciamento de projeto que se fala hoje, né? Então, exato. Principalmente os rapazes aí, que às vezes, homem, por exemplo, está com a cara muito emburrada, acho péssimo. Então, tem que tomar cuidado, que causa um impacto negativo, né? Então, especialmente os rapazes que usam barba, que já fecha um pouco o semblante, então tem que tomar cuidado, né? Que a barba, eu acho lindo, mas assim, traz muito aquela questão de distanciamento, de superioridade, traz uma cara mais fechada. A barba contribui um pouco. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque a linguagem de moda de gerenciamento de projeto, vamos dizer assim, hoje é muito de colaboração, então tem que tomar cuidado com isso. Principalmente, existe um site onde você pode publicar a sua foto e o pessoal dá notinha para ela, tá? Então, tem vários, ele classifica, tá? Como simpático, não sei o quê, tem várias categorias, né? É curioso isso aí, é interessante, né? Claro, você pode até colocar lá, tá? Se você tirar uma foto mal encarada, tá? Eu coloquei duas, né? Uma com cara de mal, né? E uma um pouco mais sorridente, né? Então, o que acontece? Pela votação, né? Acaba ganhando a sorridente, tá? Mas se você sorrir demais, o pessoal começa a malhar de novo, tá? Então, é curioso a pontuação que o site atribui. O Vladimir, é muito como você recebe o sentimento. E a gente está no momento onde está todo mundo com sentimento aflorado. Seja o bom, seja o ruim, se é que existe sentimento bom, sentimento ruim. Sentimento é sentimento, né, gente? Então, assim, então se a gente puder causar um menor impacto nisso, faz sentido. Aí aquela pergunta, né, voltando para o gancho do que a Vi falou, e o que o Vladimir falou também. Tá, eu sou um gerente de projeto, tenho todo um escopo, toda uma ideia, todo um background que me acompanha, uma trajetória, perfeito. Aí eu tô falando de agilidade, tô falando de management 3.0 e eu tô com uma foto de cara fechado, de braço cruzado. Não vem de colaboração, aí você fala, tá, mas onde que tá o management 3.0 aí? Onde que tá o Scrum? Aonde está a equipe colaborativa? Aonde está a questão de empoderamento de equipe autogerenciável? Né? Então, assim, aquela velha história que o corpo fala, que a Luciana vai nos abrilhantar muito em breve com os comentários nesse sentido, né? E vai conseguir aportar. Vou aportar Ai, de que novo. chique. Não é? É muito mais a gente nesse sentido, tá? Então, assim, a foto é importante sim, gente. O mais importante aqui, a cara é ótimo. O rosto esteja visível. Vocês não precisa estar sorrindo demais, mas o quanto mais vocês estiverem abertos e se pelo menos simpáticos, eu acho que faz mais sentido, tá bom? Então é isso que eu tenho com relação à foto. Fundo, não fundo, vai muito do que você pode fazer. Você quer fazer uma foto profissional? Faz. Ah, mas eu preciso. Não necessariamente. Quem tem habilidade com câmera, celulares hoje em dia já comprar uma foto de LinkedIn que de repente você vai fazer só, já é o suficiente, tá? Eu sou péssimo. Eu e a câmera, a gente não funciona. Quem tem foto, eu não tenho foto no meu celular, minha, eu bato foto dos outros. As fotos que eu tenho são todas fotos que os meus amigos tiram e me mandam. A minha família tira e me manda, eu não tenho foto. Que como eu falo, é uma habilidade que eu preciso desenvolver ainda, é terrível isso, mas tudo bem. Bom, seguimos. Viviane e Cris, estávamos em você, certo? Tô aqui. Vivi, o que eu vi aqui no seu perfil? Tá bem bacana, tá bem, tá refletindo bem o que tá no currículo, tá? O que eu acho que vale mais? Vale bastante dado o nível de experiência que você tem, as coisas que você fez. A apresentação pode ficar mais executiva, tá? Então pensa assim,
qual que é a relevância, o que eu fiz e qual que é o resultado, sabe? Então, vem cruzando isso para poder dar o quê? Dar peso e relevância na apresentação. Então, o recrutador falou, poxa, não, ela fez isso, mas teve isso de resultado, alcançou isso. Então, é trazer essa ideia para dentro do seu perfil, para realmente conseguir engajar um pouco mais e você conseguir fazer a transição de uma forma mais tranquila, tá bom? Às vezes não é a quantidade, é o que você fala, sabe? É aquela questão, não é de você ter aquele, né, falou que não era para falar de arma branca, mas a gente vai falar. Você tem 7 flechas, você tem 6 flechas, você precisa acertar uma. Mas você não pode gastar 6 às vezes. Tem que ser certeiro na primeira, entendeu? Então, direciona assim que vai dar super certo. Evidencia os entregáveis e na expertise que você colocou no sobre, dá uma olhada se você precisa incluir algum comentário. Por exemplo, o nível de conhecimento sobre algum sistema que você tem, ou caso você tenha alguma certificação que está lá presente, tá bom? E que não está como certificação. Se for certificação, pessoal, especifica, ainda que seja com o Czinho, aquele Czinho, ou coloca lá, certificação PMP, certificação Scrum, certificação DISC, coloca. Tem que colocar, porque o recrutador não sabe o quanto que você sabe daquilo, tá bom? Combinado. E essa apresentação para mim melhorar é ali no sobre também, né? Isso. Perfeito. Tá bom? Tá, imagina. Maurício, tá aí? Tô aqui. Maurício, Sim. tudo jóia? Tudo jóia, Diogo? Maurício, o que eu vi? Eu vi alguns pontos no seu LinkedIn, tá? Que eu acho que vale, que não é muito diferente do que eu vi nos outros perfis, tá? Evidenciar as competências, a gente pode colocá-las um pouquinho mais para cima lá no sobre e deixar um pouquinho mais claro o que você tem e o que você não tem de competências, tá? Nível de idioma, inclusive, sobe. Pessoal, idioma é para ficar em cima, seja no currículo ou no LinkedIn. Sobe o nível de idioma, gente. Por favor, tá? Da mesma forma, Maurício, evidenciar os entregáveis. Tá bom? Então, a gente tem as competências e evidenciar os entregáveis. Então, esses 2 pontos, tá? E mais um adendo que eu faço aqui no seu perfil. Você já tem um nível de senioridade bem relevante, dado o cenário, a sua trajetória e assim por diante, tá? Até, talvez, um dos mais sêniores que a gente tem aqui. A linguagem precisa mudar, tá, Maurício? Você precisa direcionar ela para algo mais executivo. Então, é aquela coisa, é para dar pancada, a gente não pode errar. Então, o que eu fazia? Resultado, relevância. Então, é bater assim direto, tá? A gente não pode trazer um conhecimento numa área específica com um profissional tão sênior e não carregar isso, tá? E não dar devida atenção. Então, por exemplo, gerenciei 150 projetos na América Latina. Tá, resultado, pá. Vem assim, porque precisa dar o peso, tá? Até para quê? Para poder evidenciar toda a sua senioridade, toda a trajetória que você já fez. Inclusive, você já lecionou também, né, Maurício? Já. Então, assim, é um profissional que tem um perfil diferenciado que a gente tem no mercado hoje, então isso precisa ficar porreta. Precisa ficar bem vendido, tá bom? E se a gente não traz o resultado, a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade de trazer isso, tá bom? Perfeito. É só isso. Obrigadão, Maurício. Obrigado, hein, Diego. Eu que agradeço. Walter, tá aí? Diego, posso só tirar uma dúvida rápida? Diga. A gente fala muito dos entregáveis, né, e dos resultados que a gente coloca lá no currículo. Sim. Porém, tem alguns trabalhos que a gente faz que nem sempre somos nós sozinhos, né? A gente faz com uma equipe. Por exemplo, eu tive um reconhecimento ano passado na empresa, mas não foi só meu. Foi comigo e mais algumas 3 ou 4 pessoas que trabalharam juntos. Certo. Como é que a gente põe isso no currículo sem parecer assim que foi uma coisa individual? Não sei. Para não ficar essa impressão de que eu tô fingindo que eu entreguei isso sozinha, mas na verdade eu entreguei junto com um grupo, né? Tá, agora a pergunta é, você teve participação? Sim.
Qual foi a sua participação no entregável? A gente tinha uma métrica e aí cada um ali fez uma parte dessa métrica para fazer com que ela tivesse um resultado positivo. Bacana, então, eu coloco a minha parte ali do que eu ajudei no atingimento da métrica, né? De verdade, você pode diretamente e depois você explicar qual foi a meta coletiva e qual foi a sua participação. Tá? Porque foi um entregável, o time alcançou. E às vezes a gente começa a discutir, a meta era coletiva ou a meta individual? Dificilmente uma pessoa atinge uma meta 100% sozinho. Exato. Uhum. Então, às vezes, o medo, Vanessa, sabe qual que é? O medo é passar pela síndrome do impostor, sabe? Achar que a gente não é bom, achar que a gente não tem valor nesse sentido, tá? O cliente avaliou com 95%. Meu caso, por exemplo, que eu tenho na empresa. Mas foi uma avaliação da equipe. Não importa, o seu alcançável está dentro. Se você tivesse feito um mau trabalho, não tinha alcançado 95. Entendi. Sim, Diga. faz sentido. Nesse caso, não é só colocar no plural, em vez de colocar no singular, entregamos... Não, não, porque o currículo não é da empresa, o currículo é dela. E assim, uma coisa que é importante, Edu, a pessoa precisa apropriar o entregável. Se a Vanessa ela não está confortável de apresentar o entregável na hora de uma entrevista, ela for questionada, ela titubear, o gerente vai entender o quê? Que ela não fez nada. Que ela não participou. Então, assim, até ela se explicar, já deu problema. Então, Van, vai bem nessa linha, sabe? Uhum. Não, faz sentido, Diego. Entende o entregável, tá? E se perguntar qual foi a sua participação. Era uma meta compartilhada, a minha participação foi essa, contribuí, fui, alcancei e cheguei. Legal. É isso que você precisa trazer, tá bom? Obrigada. Imagina, disponha. Edu, ficou ok a explicação? Ficou entendível? Não, ficou assim, só tô fazendo um contraponto aqui só para atrapalhar você, Diego. Não, mas eu gosto disso, porque... Gente, mas é justamente isso. Você aprende mais com quem pensa diferente de você ou quem tem uma vivência diferente de você. E é justamente por isso, para a gente poder trazer a diferença aí. Porque muitas vezes eu falo, mas se de repente não muda o cenário, também pode não fazer sentido. Se eu estiver falando demais, você fala, tá, Diego? Imagina, tá sempre contribuindo, tá ótimo. Ô, Di, uma vez uma headhunter, muito tempo, que estava avaliando o meu currículo, sim. E aí eu estava falando e tal, já naquele modelo do currículo que você viu ali daquele jeitinho, sim. Aí ela apontou um comentário positivo que tem a ver com isso que você falou, na fala, quando eu pede explicação de alguma coisa, ela falou assim, você faz um bom uso do eu. E aí, quando eu perguntei para ela o que era aquilo, ela falou, você sabe... Você entende aonde você contribuiu e como que os outros contribuíram com você também. Sim. Então, aquilo que você falou, nem você vai se colocar para baixo numa coisa que você liderou, que você fez, né? Sim. E valorizar você sem arrogância e saber distribuir também, né? Exato. Eu só queria falar uma outra coisa aqui. Você falou de um negócio de certificação, né? Eu queria só compartilhar uma informação aqui, a turminha aqui, não sei se todos já sabem, mas tem muitas certificações que, eu estou falando especificamente de projetos, tá? Que não são valorizadas no mercado, aí vem uma onda no LinkedIn, todo mundo corre para tirar e para colocar no LinkedIn e achando que está arrasando, e na verdade não está. Então, vamos tomar muito cuidado também com modinha de LinkedIn. As certificações da CertPro não são valorizadas no mercado, ninguém está pedindo, inclusive tem até erro na prova. Então, teve uma onda que todo mundo tirando certificado da CertPro e colocando no LinkedIn que tirou um certificado da CertPro de Scrum. A CertPro não é uma entidade respeitada no mercado e nenhuma empresa está pedindo certificação dela. Então, eu estou só abrindo espaço aqui para falar uma coisa que é totalmente técnica, mas é para uma plateia técnica também aqui. Sim. Tá? Então, tomem muito, muito, muito cuidado com isso. E a última coisa que eu quero aportar, achei, é o seguinte, Di, eu tenho um documento que eu usei para fazer o meu currículo do jeito que você viu. E esse documento, eu já tinha até passado para a Vanessinha, que a Vanessinha
é minha chefa lá na TI. Então, é o seguinte, o que acontece? É ela que manda em mim lá na TI. Então, eu usei esse documento e ele ajuda você a construir as suas realizações, a sua passagem pelas empresas para refletir exatamente do jeito que está no meu currículo. Então, é um documento, um Word, que ele te ajuda a construir e, como você falou, resgatar a sua história e como que você pode, através desse método, fazer isso. Mas eu estava batalhando um pouco para trazer isso aqui, porque eu não sei se seria invasivo, ou se eu posso compartilhar com vocês, eu não sei, eu não quero fazer nada errado, mas eu queria realmente ouvir de você e da Lu, se pode. Por mim, pode compartilhar. Eu não vejo nenhum impeditivo nesse sentido. Lu, quero te ouvir. Claro que sim, até eu acho bem válido alguns dos que eu avaliei trocar a formatação, que a formatação dos currículos estão muito básicos, alguns que já deveriam, como você mesmo falou, estar no modelo executivo, né, mas ainda estão com tópicos, enfim. É bem válido, Vivi, a gente agradece. É um documento em Word, tá, Lu? Eu vou colocar no grupo de WhatsApp, e ele não é como construir um currículo, é como você vai escrever a sua passagem nas empresas de maneira a trazer o que o Di falou, relevância, escopo, responsabilidade, resultado, e ele traz muitas sugestões de verbos que você pode usar, para você não ficar, como você viu, né, não ficar usando liderei, gerenciei, então ele traz uma lista de verbos que vai te ajudar a resgatar, e aí eu queria primeiro ouvir de vocês, né, para não passar por cima, não atrapalhar o trabalho de vocês, enfim, é mais para contribuição mesmo, tá? Não, claro, eu penso que super contribui. Cada um tem uma forma de conduzir o processo de construção, mas eu acho que é muito válido, sim, e que, assim, gente, todo material, ele é muito, muito bem-vindo, né, até porque, assim, a gente tem um espaço para compartilhar. Eu e a Lu aqui, a gente tem um propósito de trazer a ideia para vocês, mediar e direcionar para vocês nesse sentido, né, mas fiquem tranquilos, tem material para compartilhar, acha que faz sentido, compartilha. Não vai impactar em nada o nosso trabalho. Tá bom? Obrigada. Tá, obrigada. Imagina. Bom, seguimos então aqui. Estamos quase no finalzinho. Deixa eu ver aqui. Eu não vou reclamar do computador, que semana passada ele me sabotou, então eu vou falar que ele tá maravilhoso, que tá funcionando tudo certo. O Sidney não tá, né? O Walter não tá. Ricardo Cantuária, tá aí? Tô Tudo já, Ricardo? Tudo bem. Então tá bom. Ricardo, o que eu vi aqui de interessante, tá? No seu LinkedIn. Ricardo, você passou por empresas de onde você ficou um determinado período, você trabalhou em projetos diferentes. O que eu entendo que para você vai fazer sentido? Quebra as experiências, faz uma escadinha dentro da experiência no LinkedIn. Para quê? Para conseguir dar visibilidade para o seu trabalho e você, de repente, conseguir separar até os seus entregáveis aí para cada projeto. Tá bom? Faz sentido, Ricardo? Sim. Tá, então, assim, não se preocupa muito, às vezes, com o período. O importante é que os períodos têm que combinar dentro da mesma janela para poder que as experiências fiquem juntas na mesma empresa. Tá bom? Então, esse que é o principal. Então, diga. Dá um exemplo aí para eu entender melhor. De um caso aí que você está falando. Dá um caso aqui. Pera aí que eu vou abrir seu LinkedIn. Pera aí. Aqui, Ricardo, a última experiência uma experiência que você tem aqui de consultor na ProService, que é o trabalho que você está fazendo hoje. Sim. Você tem um trabalho que você fez na Sodimac, você tem um trabalho que você fez na Qualivida, além do escopo que você já tem hoje da questão do desenvolvimento de projetos e assim por diante. O que é melhor abrir? Exato. Abre para quê? Para você conseguir dar visibilidade. Porque são clientes diferentes, são segmentos diferentes.
Você pode ter tido desafios diferentes dentro deles, e assim, o que eu entendo? Você teve entregáveis diferentes também, tá? Então, isso... Diga. Eu fiz assim também no currículo. No currículo eu também mexo nisso? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o currículo ele tem um propósito, às vezes um pouco mais descritivo, a gente trazer um pouco mais a relação de processo. Então, no currículo não necessariamente, mas no LinkedIn, e até também por uma questão de quantidade de páginas que a gente, né, que é o pessoal, eu e a Luciana aqui somos reguladores de página, a quantidade de páginas que o currículo tem que ter. Mas é bacana porque no LinkedIn? Porque o LinkedIn dá espaço para você ser mais visual com o seu perfil. Então, quem entra já fala, poxa, aqui, ele trabalhou aqui, mas ele trabalhou nesse período, nesse projeto em tal empresa. Então, assim, fica visualmente melhor, tá? E você consegue expor melhor a experiência e a relevância que você tem nisso, tá bom? Entendi. Porque senão fica... Diga. É que eu vou lançar, pode ser a mesma empresa de consultoria, mas eu lanço separado os clientes, né? Exatamente. Você vai lançar, você vai, muitas vezes vai usar a mesma posição, tá? Não mudou a posição, era consultor, é consultor. O consultor traz... consultor, projeto, Sodimac, coloca lá o período, e vai fazendo a escadinha, tá? Porque isso é bom, por quê? Porque isso traz relevância, você consegue, de repente, se explicar melhor no processo seletivo, e você tira o recrutador da dúvida, que ele fala, tá, mas ele realizou isso, mas qual dos projetos é que ele realizou? Ele fez 140... ele fez 140 avaliações ou auditorias, nesse cliente específico aqui. Mas quantas ele fez na Sodimac? Me interessa saber a Sodimac, que é uma empresa, um comércio específico da área de materiais. Então, nisso aí você consegue se explicar um pouquinho melhor e até entender um pouco melhor a trajetória nesse sentido, tá bom? Pode te auxiliar. Um outro ponto aqui é o mesmo que eu acabei de falar com o Maurício, tá? O nível de comunicação ele tem que ficar mais executivo, dado a relevância e a experiência que você já tem, tá? Então, trazer mais direcionado ao quê? Processo, não digo não necessariamente processo, mas responsabilidade e o que você alcançou de resultado. Então, assim, sempre trazendo direto de que forma você alcançou o valor, de que forma você alcançou o resultado, dado o nível de senioridade. Então, eu recomendo aí que você... Mas isso na descrição de cada experiência, isso, ou no resumo? Não, eu digo na forma de como você comunica, tá? Às vezes a gente acaba entrando muito na relação de processo no LinkedIn, né? E o processo em si a gente pode carregar um pouquinho mais no currículo para poder se explicar, tá? O importante no LinkedIn é que a gente consiga entender qual que é o peso efetivamente do trabalho, tá? E o que acontece? O quanto um candidato, um recrutador, ele avalia isso também, gente. A forma com que um candidato se comunica, ele se expressa, direto ou indiretamente, ela confere o nível de senioridade de um profissional. Quanto mais sênior, ele vai falar mais executivo, mais direcionado, vai direto ao ponto, e vai trazer efetivamente a resposta que a pessoa quer, o que ele tem para trazer também, porque ele não vai trazer uma coisa diferente, mas ele vai conduzir de uma forma muito mais assertiva. Então, assim, quanto mais assertivo, mais direcionado, e não digo que o processo não tem que existir, tá? O processo, ele é presente e ele faz parte da atividade do trabalho de cada profissional. No entanto, o foco, quando o perfil já é mais sênior, não pode ser o processo, porque isso, de certa forma, acaba soando como um demérito na hora do processo seletivo. Não é isso, Lu? Sim, exatamente. Então, mas o que eu poderia mudar? Mas o currículo do Ricardo em si, Diego, ele está bem assim, tá? Nesse ponto, ele precisa fazer esse aporte aí no LinkedIn. Sim. O currículo dele tem bastante realizáveis, está bem interessante. Mas, porque na verdade o LinkedIn eu meio que copiei o que está no currículo, entendeu? Meio que. Tá, mas vale uma revisada, Ricardo. Dá uma revisada, dá uma olhada,
porque precisa ficar claro. E assim, o LinkedIn, ele é um pouquinho menos instável, talvez, do que o currículo. O currículo é um documento estático, né? O LinkedIn, de acordo com o que você abre, isso acaba mudando algumas coisas, tá? E assim, lembrando, gente, o LinkedIn não é para estar tudo, né? Escopo, relevância, entregáveis, responsabilidade, tá bom? Isso é o principal. Nível de processo, a gente acaba entrando... Só um minutinho, Maurício. Nível de processo, a gente acaba entrando efetivamente no currículo, tá bom? Diga, Maurício. Não, então, quando você mencionou de ele colocar o projeto, onde que seria dentro do LinkedIn? Ele fazer essa escadinha do projeto, porque ele atuou como consultor. Eu não entendi em que. Não é porque eu lancei uma experiência e lá dentro, na descrição, eu coloquei mais de um projeto diferente, entendeu? Então, ele falou para separar. Tinha que quebrar. Sim, na verdade vai ficar dentro da mesma experiência, Maurício. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Ele vai criar uma posição, ele trabalhou de 10 anos numa empresa XPTO, em 5 anos ele trabalhou para a Sodimac, por exemplo. Ele vai colocar os 5 anos da Sodimac. O LinkedIn, ele entende que ele vai juntar as experiências de acordo com o período. Ele não vai separar. Então, ele vai fazer uma escadinha ali de continuidade. Tá, entendi. Tá bom? Perfeito. Então, você diz, Diego... Diga. Por exemplo, eu botei ali, projeto para Quali Vida, projeto de implantação de startup, não sei o quê. Então, não precisa explicar tão bem isso, né? A ideia é explicar que eu fui, como eu atuei, quer dizer, dar mais ênfase a isso, né? Isso, na responsabilidade. Traz o impacto da responsabilidade, então. Responsável por todo o escopo do projeto, liderança, América Latina, por exemplo, tá? Entendi. É uma ideia. Então, assim, traz qual que é o seu nível de responsabilidade. Porque lembrando que, assim, gente, o LinkedIn é o brigadeiro, o bolo é o currículo. No currículo onde você vai ter tudo. O LinkedIn, ele tem a ideia de ser um chamariz. Se você carrega ele muito de informação e coloca muito texto, a tendência é cansar quem está vendo. E às vezes ele pode ver ou não. Então, quanto mais direcionado tiver, melhor, tá? Não que não possa ter textos maiores, pode ter textos maiores, mas assim, tem que ficar interessante, a pessoa tem que querer ler, senão ela não vai ler. Tá já, Ricardo? Ó, vale um storytelling também, se você quiser fazer da apresentação, tá? E o nível de inglês, Ricardo, sobe ele para apresentação. Mas acho que tá, não tá, não? Então, eu olhei aqui, eu não sei se eu marquei errado, mas para mim acho que ele está lá embaixo. Quando você vê na apresentação, você não consegue ver ele aqui. Deixa eu ver. O sobre está no finalzinho ali. Mas bem no final, é interessante destacar, tá, Ricardo? Ele fica nos certificados de idiomas, é a última linha. Não, aqui. Não, eu sei, mas no LinkedIn também, está embaixo? Tá no sobre e está lá no final também. Acaba ficando como um texto. Aí o que você podia até fazer para poder dar uma diferenciada, coloca o inglês e o espanhol um embaixo do outro. Pelo menos para poder ficar um pouquinho mais visível, porque senão o recrutador está lendo, ele acha que é tudo texto. Aí ele começou a ler a primeira parte, ele já entendeu, ele já foi para outra informação. E o inglês e o espanhol ficou ali batido. Tá bom? Tá. Certinho? E no currículo, posso pular por currículo ou ainda tem no... Currículo, eu não sei se a gente vai abordar hoje. Ficou alguma dúvida com relação a algum ponto? Pode trazer. Não, foi só sobre a sugestão aqui de mudar o layout para colocar mais executivo. É que eu não sei exatamente o que é esse mais executivo. Lu, quer falar? Tá no mudo. Oi, desculpa. Dar uma repassada legal. Oi, Ricardo. Foi justamente nesse sentido mesmo que o Diego está falando, dos escopos, dos resultados, mas mais que isso também, como o seu currículo está bastante extenso nessa parte, colocar com mais assertividade para que eu entenda de fato. A formatação do teu currículo, ela está muito boa, só que é exatamente isso que o Diego falou. Como está muito extenso, eu
subentendo e já pulo. O teu inglês mesmo eu tive dificuldade para achá-lo. Então eu brinco assim, ó, se você tem o inglês acima do avançado, você fala, ó, prazer, meu nome é Ricardo, tenho inglês avançado. Coloca isso como um dos pontos positivos no teu currículo, tá? E a questão das datas também, a formação de lá de 93, eu sempre dou uma dica de fugir dos mais novinhos, tá? E essa parte de trazê-lo para o mais executivo é tirar esse checkpoint, é tirar essa formatação tradicional do Word e fazer com que a gente visualize, ele fique mais visual, e aí a leitura fica mais dinâmica. Em cima dos seus realizáveis, porque aí é o que o Diego falou com bastante propriedade. Conforme a senioridade, eu já quero entender no currículo o que você realizou. 150 projetos? Tá, mas 150 projetos de quê? O que esse projeto realmente teve relevância? Porque eu posso falar, eu fiz 150 projetos e todos eles deram errados. E aí? Né? Nenhum deles deu um resultado efetivo. Então, qual foi o resultado desse projeto? Quando se espera, de um currículo executivo, se espera esses números tangíveis, números que eu posso imaginar aí. Mexia com budget do faturamento de 1 bilhão. Então, eu tenho como mensurar o que é isso. Tá? E foge dos preconceitos, tira essas datas que estão mais longas. No LinkedIn também é bom tirar a data, essa data aí no LinkedIn também, da formação? Do LinkedIn, como tem uma linha do tempo, eu já não digo que teria tanto, né? Porque se a pessoa já chegou no seu LinkedIn, não será isso que vai tirá-lo, né? Mas quando eu falo da questão de datas, pode ser que esse seja um impeditivo do seu currículo avançar para a mão de um gestor, ou para a mão de alguém que realmente vai querer entrevistar ou falar. Então, só para fugir desses preconceitos. Tá bom. Beleza. Bom, okay. Seguimos então. Rodrigo não está aí, né? Rodrigo Celari? Não. Então, next. Vanessa. Vanessa, seguinte. Você tem uma experiência bem bacana, bem relevante. O que eu acho que é importante, até dada a sua formação, tá? É muito próprio trazer para processo, tá? Você está caminhando para um nível de gerenciamento, para um nível de escopo que vai exigir de você a maturidade que nossos colegas aqui em alguns momentos já alcançaram, tá? Exato. Então, o que eu peço para você? Traz dentro do seu perfil mais o nível de responsabilidade, escopo e impacto. Precisa ficar um pouquinho mais presente. Isso por quê? Porque o seu perfil está caminhando para uma posição de gestão mais relevante, que te dê mais escopo. Você tem coisas bem legais com relação a experiências. Você colocou lá as questões de quais foram as atuações que você teve, quais são as ferramentas que você sabe utilizar e assim por diante, que isso está dando isso eu acho muito relevante, tanto para a pesquisa booleana quanto para a forma com que você se posiciona para o mercado, mas precisa ficar mais claro, tá? Você precisa direcionar mais para o nível de responsabilidade de escopo, tá bom? Não, legal, Diego. É que a gente, assim, eu como engenheira, às vezes a gente pensa muito na parte técnica, né? A gente vê muito currículo de engenheiro e acho que quanto mais ferramentas você tiver ali no currículo e mais software e mais não sei o que, é o que vai te diferenciar, né? E mas muitas vezes Mas muitas vezes não é errado, não é a ideia é certa. O importante é assim, é o nível. Então, assim, um engenheiro, qual que é a diferença de um engenheiro para um engenheiro-chefe, por exemplo? Então é assim. Não, legal, eu entendi o ponto. Tá bom. Então tira um pouquinho, não é nem tirar, mas dentro do processo, entende a responsabilidade e escopo. Trabalha mais isso e deixa um pouquinho menos o processo. O processo deixa para o currículo. Para o LinkedIn, vamos deixar ele bem assim, bem boutique, que é isso que o pessoal gosta de ver. Bem boutique, que aí a gente depois, o nível técnico, porque provavelmente um profissional que vai te avaliar para uma outra posição, ele vai trazer, ele vai querer ver o seu nível técnico, mas ele vai querer ver no currículo já, não é no LinkedIn.
O importante é que você Entendi. que você traga o recrutador, tá bom? Legal, obrigada, Diego. Imagina, e se eu não me engano, o seu inglês também tá para algo baixo. que eu utilizo assim todo dia, né, na empresa, faz parte do meu cotidiano. Então, coloca na apresentação no sobre. Tá bom. Por favor, tá? Coloca lá, não deixa em evidência. Coloca uma estrela, não sei o que vocês vão fazer. Cada um vai fazer de um jeito, mas coloca esse negócio em evidência, gente. Porque é critério, principalmente vaga de gerente e vaga de engenheiro, gente. É critério de desempate. Sempre. Não, legal. Tá bom, Sempre. eu vou dar mais evidência nisso, com certeza, Diego. Tá bom? Obrigada. Imagina. Vladimir? Vladimir tá aí? Tá, não tá? Vladimir? Finalzinho de longe. Não é, menino? Você viu? Vladimir, o que eu vi aqui? Nada de muito. Nada de muito. Tá bem escrito, tá trazendo bem. É o de sempre. Entregáveis e conquistas, tá? Trazer isso um pouquinho mais presente para poder vender um pouco melhor toda essa experiência, toda essa energia e esse gás que você tem aí. Que a gente percebe isso na comunicação. Faz alguma... Veja, é que a maioria dos trabalhos que foram feitos aí, eles foram feitos para N diferentes clientes, tá? Sim. Então, o que acontece? Aí eu tenho Vale, eu tenho CPTM, eu tenho Metrô, eu tenho Eletrobras, tem um monte de coisa. Sim. Vale a pena tocar nesse assunto? Vale, porque é um entregável, é uma conquista sua. Agora, se você vai mencionar o nome do cliente ou não, aí vai ficar a seu critério que vai fazer sentido para você ou não. Tá? Porque às vezes você, por nível de contrato, não pode expor, enfim. O que é bacana? É bacana você trazer o que você alcançou. Tá? O que eu recomendo? Não quero colocar o nome da empresa porque pode soar mal, enfim. Você vai fazer o quê? Você pode mencionar o segmento. Uhum. Tá? Então traz isso numa outra roupagem, que isso aí vai dar o mesmo resultado para você. E se estiver fora da experiência, efetivamente, lá do quadrinho de experiência, tenta refazer uma referência pelo menos do ano de quando aconteceu. Tá bom? Para poder o recrutador conseguir entender de quando foi que você alcançou aquilo. A sua apresentação eu gostei bastante, mas eu senti falta disso. Se a sua apresentação tivesse esses ganchos, eu acho que, ainda que as suas experiências embaixo não tenham uma descrição, porque a descrição, gente, ela não é obrigatória, principalmente quando o cargo em si já se explica, né? Mas aí o que eu acho bacana? Você explicou bem as linguagens que você utiliza acima e as metodologias. Então, se você vinculasse ali, você não ia precisar de muitas coisas para poder explicar mais, não. Acho que já estava bem interessante. Mas se quiser também trazer os entregáveis resultados para baixo, também não vai dar muita diferença. O importante é que eles estejam presentes, tá bom? Tá ok. Feito. Bom, pessoal, eu acho... sobe o inglês e espanhol também, que tá lá embaixo, viu? Inglês e espanhol também tá lá embaixo, sobe. Pessoal, essas foram as análises e eu acabei demorando mais tempo do que eu estimava para poder fazer, para variar, né? Diego, eu posso tirar só mais uma dúvida? Tire. Tem algumas atividades que eu faço lá na empresa que não estão dentro do escopo da minha função, né? São com outras áreas, são atividades, projetos com áreas multifuncionais, estão muito relacionados com pesquisa de clima do RH, a gente está trabalhando em melhorias de inovação. Eu posso colocar isso junto com a minha função atual no currículo, ou eu devo separar, criar um outro cargo só para esse projeto? Depende. Para LinkedIn, por exemplo, você pode criar um cargo para esse projeto falando que você se você tem um papel definido. Tá, exemplo. Você era facilitadora do processo de diversidade da empresa. Uhum. Vale você colocar um cargo no LinkedIn. Para currículo especificamente, eu acho que ele, de repente, pode não valer como uma atividade do dia a dia, diário, mas eu acho que é interessante você colocar, por quê? Porque isso é visto num processo seletivo como um profissional também que ele não está limitado à sua área de atuação dele, ele tem participação em outras áreas da empresa. Então, isso é bem visto. Tá bom? Legal. Claro que você não vai colocar, eu sou a embaixadora da diversidade da empresa e tal. A gente pode trazer, mas traz um pouquinho mais tranquilo, tá bom?
Legal. Obrigada, Diego. Imagina. Eu acho que ficou faltando o outro Ricardo, não ficou? Ficou faltando mais gente. Eu dei um pulo salto enorme aqui. Eu falei que acabei, mas eu não acabei. É tão maravilhoso hoje. Pessoal, desculpa aí, viu? Desculpa, alô. Ricardo Cassiguerra. Ricardo, muito parecido com outro Ricardo. Dividir em projetos períodos dentro das experiências, tá? Foi uma coisa que eu vi dentro do seu perfil aqui. E assim, o seu perfil no LinkedIn, ele traz do dinheiro em valor, é esse o nome? Se eu não tiver errado. Dinheiro em foco. Dinheiro em foco, perfeito. Dada a sua experiência, eu acho que vale uma apresentação e storytelling, sim. Contando a trajetória. Porque está muito focado só no dinheiro em foco. E o dinheiro em foco, claro, ele tem que girar, porque hoje é o seu principal, é seu carro-chefe, mas eu acho que dá para você emocionar com a trajetória e com história, sabe? Dá para trazer mais coisa. Tá. Tá bom? A notícia boa é que parece que começou a gerar resultado, tá? Hoje eu fui contatado e amanhã tem entrevista já na empresa. Ó, que incrível, é isso aí. Tem que começar a movimentar, senão a coisa não funciona. Né? Criei coragem e abriu para o Open to Work, que você tinha comentado que as vagas de emergência, né, as vagas que o pessoal tem pressa, e parece que é o caso. E vamos ver. Na reunião que vem eu conto. Claro, com certeza. Desejo sorte de imediato aí para você, tá bom? E o inglês também, Ricardo. O inglês está lá embaixo. Sobe o inglês. Tá? Vende porque, ainda que o dinheiro em foco também pode ser vendido para empresas fora e para chinês e para indiano que quiser pagar para você em dólar, você vai estar acertando, que eu tenho certeza disso, entendeu? Então coloca lá que você fala inglês, que você faz negócios em inglês e vamos para cima. Tá bom? Combinado. Agora deixa eu ver, quem que eu não passei, ainda não passei aqui ainda, quem eu pulei. Flávio, tá aí? Opa, tô. Boa noite. Boa noite, Flávio, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Flávio, seguinte, evidenciar resultado, evidenciar competência, tá? Você é um profissional de TI, eu vi que você já tem uma experiência bacana já na área de sistemas. Só quando eu vejo o LinkedIn, eu não sei que sistema que é. Eu não sei que linguagem que é, nem que programação que é, tá? Coloca as letrinhas lá, por quê? As letrinhas é ótimo, né, gente? Coloca as letrinhas lá, por quê? Porque isso entra na pesquisa booleana. Se as letras não estiverem lá, se o recrutador estiver buscando alguém com seu perfil que conheça a linguagem que você sabe manusear a linguagem que você sabe desenvolver, vamos falar assim, ele vai conseguir te encontrar. Se a informação não está lá, você não vai conseguir, eles não vão conseguir te encontrar, tá bom? Tá bom. E assim, valoriza um pouco mais a apresentação sobre o descritivo, tá? Traz você, seus anseios, o que você já fez até agora, conta a sua história. Faz o Era Uma Vez mesmo, precisa, tá? Legal. Até porque você já tem aí 15 anos de experiência em TI, basicamente, então você certeza tem história para contar. Quem tem 5 anos já tem muita história, mas quem tem 15, tá bom? Então aproveita o espaço aí e traz um pouquinho mais de você para os recrutadores poderem ver você também, tá bom? Tá legal, tá bom. Tenho só uma dúvida, né? Diga. Como eu tenho uma experiência em uma empresa só, né? Então, assim, eu naveguei por várias áreas. Você acha interessante abrir? Eu acho que foi isso que eu entendi, o que você comentou do colega aí, né? Tipo, a empresa X, mas às vezes abrir por competências ali, né? Experiência X, Y, Z. Entendi o que você quis dizer. Exemplo, você tem 10 anos numa empresa. Nesses 10 anos você trabalhou em 8 projetos. De tal a tal, projeto do quê? Implantação de SAP, instrumentação de ferramenta, teste e tal. Faz a escadinha também, porque isso também diversifica o trabalho de vocês e também vocês conseguem explicar um pouco mais no LinkedIn qual que foi o nível. Ah, mas o de SAP é o quê? Não, o SAP eu só trabalhei na área de teste e já ajudei a desenvolver. Não, mas no outro que eu fiz de C++, o C Sharp, por exemplo, qual que foi a minha responsabilidade? Não, nesse eu implantei. Eu fiz o processo do zero, então eu fiz do início até o final. Então isso ajuda vocês a explicarem as experiências e falar o nível de conhecimento em cada ferramenta, tá bom?
Tá bom, brigadão, viu? Imagina, o Flávio, um abraço. Um abraço. Pessoal, deixa eu ver. Agora, pessoal, tem mais alguém que tá aqui que eu não fiz avaliação? Para ver se eu não vou pagar essa vergonha no crédito ou no débito hoje, que eu já paguei uma, né? Para pagar outra tá fácil. Todo mundo já? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês fizeram a avaliação do que a gente encaminhou do DISC? Sim. Foi, e aí, como é que foi? Que resultado que deu? Deixa eu até pegar o meu aqui, olhar. Eu não sei avaliar resultado, eu só marquei X e bolinha. Só uma X e bolinha? Uhum. Lu? Tá no mudo, Lu. Pessoal, pega dentro do que vocês responderam, então, e faz uma soma, só para a gente ter, então, uma ideia, uma média. Na letra A, quantas vezes você marcou? Na coluna A. Na coluna B, lá no final, até o final, quantas vezes você marcou nessa coluna? E assim sucessivo. Automaticamente você vai ter uma ideia dentro dessas 25 linhas aí, em qual dessas 4 colunas você vai pontuar mais. E aí dentro disso a gente consegue ter uma análise. Em qual perfil você se destaca mais, qual perfil você se destaca menos, qual perfil você tem que desenvolver mais para a área de atuação que vocês estiverem. Alguém conseguiu, alguém já tinha feito essa somatória? Não. Ô, Lu, uma dúvida. Na mesma coluna tem tanto X quanto 0. Eu conto, né, a bolinha, eu conto de cada um deles em separado. Isso, na primeira coluna, na primeira linha, lá embaixo, você vai ter o positivo e na segunda linha você coloca o negativo. Das 4 posições. Obrigada. Então, na situação A, por exemplo, você coloca 10 positivos e 3 negativos. Aí a gente tem uma outra forma também de analisar. Pessoal, a Adel está com a mão levantada. Quer fazer uma pergunta, Adel? Adel? Oi? Oi? Você está com a mão levantada, você quer fazer... Ah, não, desculpa, foi por engano. Ok. Ô, Diego, enquanto o pessoal vai fazendo a somatória, tem uma pergunta, cara. Diga. Qual que é o gatilho que a gente utiliza para fazer a atualização do LinkedIn? O que acontece que fala assim, não, isso daqui é bom eu colocar, ou de quanto em quanto tempo é bom a gente revisar para deixar o LinkedIn atualizado? Via de regra, a sugestão é, mudou cargo, mudou posição, mudou responsabilidade, alcançou um objetivo novo, atualiza, porque aí você não perde nada. Isso tanto para o LinkedIn quanto para o currículo, tá? Então, assim, a periodicidade vai depender do quanto muda, do quanto você tem de mudança nos processos aí, tá? Com relação à transição de carreira. Então, eu não posso falar para você, olha, Edu, a cada 6 meses é bom você atualizar, porque, assim, um perfil de uma forma ou de outra, a gente entende, exemplo, um perfil de LinkedIn, a pessoa, ela tem que estar assim, em contato com as pessoas, tem que estabelecer network. Então, o perfil não pode ficar parado, entendeu? Porque o perfil parado também, o que acontece? Se a pessoa não movimenta, não compartilha, não comenta, a tendência é que o perfil dela seja menos visualizado, tá? Ele engaja menos no processo. Então, com relação ao engajamento, é diário, vamos falar assim. O ideal seria que fosse diário, tá? Mas com relação à atualização de dados e de informações, sempre que a pessoa tiver alterações, tá? Então,
Saiu de uma posição nova, assumiu um projeto novo, ganhou responsabilidade nova na empresa, coloca lá no perfil, se você vê que mudou. Mas não vai mudar no LinkedIn, vai mudar no currículo, vai atualizando o currículo. Que aí você sempre tem um currículo atualizado, tá? Show de bola. Então essa é a ideia. Vai fazer que nem a gente é consultor não, que vira e mexe, eu olho pro currículo e falo, não tô gostando mais desse aqui não, eu pego como é do zero. Direto eu faço isso, direto. Porque eu acho que assim, a nossa forma de se reinventar, ela parte disso também. Você começar a criar o processo do zero, muitas vezes, e a gente não cria do zero. Na verdade, você reconstrói com uma ideia nova. Do zero a gente nunca começa, né? E até mesmo para você conseguir ver outras formas, sabe? Nem sempre as coisas ficam são tão claras à primeira vista. Tem um trabalho que, às vezes, você faz um trabalho na empresa há 10, 15 anos. Aí você vende para o mercado de uma forma. Quando você sai, que você esfria a cabeça, fala, não, mas eu fazia muito mais. Aí você começa a valorizar, porque quando você está dentro do processo, a tendência é que você não enxergue o todo. Show de bola. Pessoal, já conseguiram? Já. O que saiu no seu, Carlos? Qual letra predominou? Assim, bom, naquela parte de baixo, né, então, eu fiquei com mais como comunicador e executor no mais. E no menos, analista e executor. Tá. Então, o seu perfil é um perfil que nós chamamos de um perfil executivo, que é aquele perfil que ele tende a ser o perfil que tem a dominância e a execução, né, que é o perfil que a gente fala de tubarão, e o comunicativo, a gente chama ele de golfinho. Então, todo mundo que tiver aí, todos que já fizeram e tem o A, o primeiro, é o executor, é o dominante, né, é um tubarão. O outro é um golfinho. Então, quer dizer, Carlos, que assim como você se demonstra e se demonstrou em toda essa jornada, você é um cara que tem essa situação de comunicar, de interagir com pessoas, de saber olhar as pessoas de uma forma mais interativa. Até a liderança, quando tem essa junção, é uma liderança mais assertiva no sentido de faz pelo exemplo, mas ele também é um hands-on, é um cara que sabe fazer, que vai querer entender o que faz, para aí sim poder mandar. Então, não é o que costuma ser líder por estar no cargo, mas é um líder de natureza mesmo, é o famoso líder nato. Quanto deu no executor? No executor negativo lá deu 8 e no outro 7. Não, em positivo. Eu tô falando. Positivo. 7. Positivo 7. E o comunicador... Como que a gente vai medir aí? Já que eu não estou presencial com vocês como eu gostaria de estar, eu vou ensinar uma métrica para vocês entenderem se vocês estão bons ou não, tudo bem? Então, vamos lá. Tudo que tiver de 0 a 5 tá ruim, vai precisar ser melhorado. Se você precisar dessa competência, desse perfil comportamental, o A, como eu falei, dominante, B, influente, o C é o estável, é um perfil mais calmo, o D é um perfil extremamente analítico. Então, se vocês tiverem, puxa o seu aí, Edu, que você deve ter o seu ainda. Se vocês estiverem com ele abaixo de 5, esse perfil está para ser desenvolvido. Se precisar que ele seja desenvolvido. Como assim, Luciana? Eu, por exemplo, eu tenho um perfil dominante 14, 15, um influente mais alto também, e o meu analítico sai 0. Então, normalmente, eu preciso de uma pessoa para me dar esse auxílio na agenda, nos prazos, para eu não perder prazo, coisas assim. Então, é você entender e saber se você precisa ou não daquela competência. De 5 a 10 é o que nós costumamos chamar de bom. É um perfil está dentro. Eu preciso de alguém que seja comunicativo, mas também não quero que seja aquela pessoa que fala igual a mulher da cobra. Ele tem que estar onde? Entre o 5 e o 10.
Por quê? Se ele tiver um comunicativo acima do 10, por exemplo, ele vai ser muito bom para a área comercial ou para a área de marketing. Para as outras áreas, ele vai falar mais do que precisa no meio de um departamento, por exemplo. O departamento financeiro é difícil, não impossível, mas é difícil você achar alguém muito comunicativo num departamento de contábeis, finanças, por exemplo, tá? Então, de 5 a 10 é bom. De 10 a 15 é o que a gente brinca que é o ótimo ou péssimo. Por que o ótimo ou péssimo? Porque se ele souber trabalhar, que aí é o perfil que ele mais vai dominar, mais vai ser predominante no perfil dele, e se ele souber trazer isso como um talento, vai ser ótimo. Se ele não souber, pode ser péssimo, porque do 10 ao 15 é onde ele realmente é muito forte. Teve alguém que deu acima de 10 em algum perfil aí? O meu no comunicador deu 11. Ótimo, tá ótimo. Comunicador ótimo. O que deu o seu, Diego? Deu 12 para executor e 12 para comunicador. Executivo, perfil executivo. É dominante e líder com a parceria ao mesmo tempo. Então, nesse perfil 12, é o perfil que é excelente, não é nem bom, é excelente. Quando passa do 15, aí pode ser um problema. Por quê? Se o Diego tivesse um perfil 17 no dominante e um influente 5, ele seria aquele cara mais agressivo, que manda fazer, ele não pede, ele manda, ele abusa do poder. Então, aquele cara autocrata, que a gente chama. Né? O autocrata é diferente do democrata, então ele manda fazer e pronto. Então, qualquer um que estiver aí com dominante acima do 15, cara, não tem como fugir disso. Você é um autocrata, você é um cara que manda fazer e pronto. Se não, se ele estiver lá num lobo, que é o D, o C, aliás, o último número lá do DISC, se ele estiver num C muito alto, é um perfil que não vai buscar o crescimento profissional, não vai buscar uma liderança, por exemplo. É um perfil que prefere, em via de regras, não necessariamente também esteja 100%, mas em via de regra, é um perfil que prefere estar como especialista. Ele vai se aposentar como um analista e não tem nada de errado com isso, tudo bem? Exatamente nada de errado com isso. Mas é um perfil que não vai ter muito sabor em uma liderança, porque ele prefere seguir padrões e não tomar decisões. Então, quando a gente faz essa análise DISC, quando vocês fazem essa análise DISC, é muito importante, muito interessante até esse autoconhecimento. Se eu respondi que eu sou mais dependente, por exemplo, não tem como em uma entrevista você dizer que você é o cara que toma decisões, que vai fazer, que vai sair fazendo, porque esse dependente aqui vai te entregar. Você vai depender de alguém para tomar uma decisão, você vai depender de alguém para fazer algum tipo de processo. É igual o ambicioso para um perfil na área comercial. Se faz um DISC, uma matriz como essa, e o cara não coloca ali, entre tantos, o ambicioso, esse pode ser um perfil a desenvolver nesse cara, se ele vai para uma área comercial. Na área de projetos, muito provavelmente vocês fizeram aí grandes pontuações no analítico e no estável também, né? Eu creio que não todos pontuaram como o Carlos e como o Diego, no executor e no dominante. Sim ou não? Temos analíticos e estáveis nesse meio? O analítico foi o meu pior. Pensei que seria o pior. Como consultor, Ricardo, que bom, porque se não fosse assim, você já estava doido. Porque como consultor, esse vai ser sempre o que vai ficar para trás mesmo. Porque o analítico é aquele que ele vai analisar o processo, ele é um especialista, mas ele não é o cara de tomada de decisão, ele não é o líder propriamente dito. Tá? Então, quando, puxa, o meu analítico está baixo, eu preciso fazer algo para melhorar? Depende. Você precisa disso no seu dia a dia? Isso é algo que está te fazendo falta? Ou você lida com isso e isso não faz falta no seu dia a dia?
Essa análise é feita nesse sentido, para você entender se essas características estão te fazendo falta, sim ou não, tá? Posso falar do meu? Pode, claro. O meu Qual que deu o seu, Ricardo? 7 no executor e 9 no planejador. Ótimo. Você gosta mais de trabalhar, então, você gosta de liderar pelo exemplo. O executor... Hã? Sim, sim. Sim? Por quê? O perfil mais analítico, o perfil mais estável, ele vai fazer o certo pelo certo. A motivação dele é fazer o certo. A motivação do executor é fazer rápido. Então, eu vou fazer rápido e entrego lá 5 coisas feitas. Mas o teu perfil, como o seu predominante não é o executor, você vai planejar e aí você executa. Você vai fazer, mas você para planejar essa execução. Você não é aquele que eu chamo de pitbull, né? Que quando é muito dominante e não tem o analítico, eu brinco que é um pitbull, que ele sai fazendo. Aí depois ele para e olha e fala, puxa, o que eu fiz? Por que eu fiz dessa forma? Então, no seu caso, não, Ricardo, você analisa e executa. A sua liderança, ela vai pela energia, porque 7, você pode até falar calmo, mas um 7 no executor já é um cara mais enérgico, mas você tem o planejamento aí como priori. Então, você vai ter um equilíbrio. Não passando do 10, você consegue ter um equilíbrio entre esses. Tá. Faz sentido o seu? E como que deu o seu comunicador, Ricardo? Ficou 4. 4? É. O 4, ele te diz, então, que você tem um perfil um pouquinho só mais para introspectivo do que extrovertido, sim, mas que tem jeito, dá para melhorar. Tá facinho, viu? Tá bem fácil para chegar aí num perfil de se vender bem. Quando o comunicativo vai 0, puxa, zerei o comunicativo. Aí a pessoa tem uma questão de introspecção mesmo, e aí precisa de um trabalho de oratória, de um trabalho mais desenvolvido para que ela estabeleça uma comunicação mais assertiva. Senão fica aquela pessoa lacônica. Por que uma empresa deve te contratar? Pela minha experiência. Aí você fala, tá, evolua. Evolua, fale algo mais. A pessoa não consegue, de fato. Ele não entende o porquê que eu quero ouvir mais do que eu tenho que contratá-lo pela experiência de 15 anos de contabilidade, por exemplo. Né? Entendi. Legal. Qual o outro perfil que saiu aí dentre tantos? Qual que deu o seu, Viviane? Gisele? O meu deu, nos positivos, né? 8 executor, 5 comunicador, 9 planejador e 3 analista. Tá. O seu perfil 8, 9, 5 e 3. Seu perfil é um perfil de liderança, mas também é uma liderança pelo exemplo. O seu comunicador também está naquele nível do bom, mas pode ser melhorado, você pode se vender mais nesse sentido. E quem tem um perfil mais estável, mais analítico, costuma não ter esse se vender bem, porque ele subentende que os seus resultados têm que falar por si, e muitas vezes não é, tá? Então, se o teu perfil, ele tende a ser mais modesto, mais persistente, mas não muito ousado, comece a mostrá-lo mais, comece a se divulgar mais, a se ousar mais, tá? Porque essa parte aí, assim como o Ricardo, dá um pontinho só para conseguir se comunicar melhor, conseguir sair do introvertido para o extrovertido. No seu caso, você está no 5, fica ali no nível de bom, tá? Mas dá para melhorar ainda mais. Você busca cargo hoje de liderança ou especialista? No momento, como eu quero entrar mais na área de projetos, pode ser analista no primeiro momento, né? Porque para gestão é mais difícil. Tá, então o perfil para analista está excelente, não precisa mudar absolutamente nada. Eu só tiraria esses 3 do analítico e jogaria aí para aumentar um pouquinho, potencializar um pouquinho um influenciador aí, porque igual o Diego sempre diz, né? Um sorrisinho se vende. Então, o comercial está no comunicativo, né? O vender o peixe está no comunicativo.
né? Ser mais dado, mais extrovertido, mais expansivo. Então, olhe nessa linha, quais características você pode passar a ter mais, a desenvolver mais. Muitas vezes você olha essas palavras, a gente nem pensa sobre, e nem se vê como sendo uma pessoa assertiva, por exemplo, né? Muitas pessoas falam, mas o que é ser assertivo? Né? O que é ser impositivo? Então, entenda-se dentro desse universo aí de palavras, e aquilo que eu sou mais inquisitivo, isso faz bem ou mal para o meu perfil? Então, tem que fazer uma análise aí nesse sentido, tá? E os negativos? E aí eu já falei um pouquinho dos positivos, só para vocês entenderem os negativos. Se o meu D de dominante estiver muito, muito negativo, isso quer dizer que eu não sou dominante, que eu não sou aquele cara mais enérgico. Tem alguém aí que deu um D bem baixo? Mas a gente não tem essa classificação aqui de dominante. Desculpa, DISC, né? O primeiro é D de dominante, o segundo é I de influente, o terceiro é o S, mas aqui no Brasil a gente chama de estável, e o C é o conforme, de conformidade. Mas tem a ver com aqueles executor, comunicador? Isso. O D é executor, o I é o comunicativo, o S é o estável, né? E o C é o analítico. Tá? Então, o perfil C, ele sempre vai ser um perfil mais analítico. O perfil D é um cara mais agressivo, mas aquele que vai fazendo, e aí depois ele olha para entender o que ele está fazendo. Ele faz e depois planeja. O D, ele planeja, para depois tentar fazer. Então, tem essas diferenciações, essas coisas mais antagônicas entre um e o outro. Os dois do meio, eles são mais parecidos, mais primos, né, que a gente chama. Mas os dois da ponta são mais antagônicos. Então, quando o perfil está no D e no C ao mesmo tempo, é um perfil até bastante interessante de trabalhar. Saiu alguém aí com primeira e última linha fortes? Ô Lu, o meu das extremidades deu 15 e 10. 15 em quê, Flávio? 15 positivo e 10 negativo. Em qual linha você diz? Na primeira coluna e na última coluna, que é do C, né? Que você comentou. Na primeira coluna de D e na última coluna de C. Tá, então você deu um 15 positivo, você é um tubarãozaço, então. E na última do C, 15 também. Mas negativo. Não, positivo e negativo, a mesma nota, tá? 15 e 10. Tá. Mas aqui no D é positivo, você é um 15 positivo. 15, você é autoritário, é dominante, é ousado, é assertivo. Nessas características você deu como positivo. Isso, correto. E o 10 deu no analítico, na última coluna. O analítico também deu 15. Tá. Então, você é um perfil bastante diferente e difícil de trabalhar no sentido da comunicação até às vezes, tá? Sim ou não? Um pouco. É um perfil um pouco duro? Eu sou tímido, né? Um pouco mineirinho, né? Quieto. Mineiro. Estou trabalhando com bastante mineiro, estou até pegando um sotaquezinho deles. Esse perfil, Flávio, você é um perfil bastante enérgico e esse perfil ele gosta de trabalhar com muita assertividade, tá? Ele é muito intolerante ao erro e isso faz com que você seja, às vezes, até um pouco rápido no pensar e pode ser a problemática com o tempo do outro. Quando dá um 15, aquela pessoa que é exigente, eu vou ter jogo de cintura, mas o seu perfil de exigência é bastante alto, tá? Só tome bastante cuidado nesse sentido na liderança para não exigir do outro essa mesma energia, porque você é um cara extremamente enérgico, então, nesse sentido.
O workaholic mandou lembranças, diga-se de passagem, né? E aí é um perfil que gosta de trabalhar 18 horas por dia. Para ele descansar, ele trabalha um pouco, né? Então, é um perfil bastante exigente nesse sentido, e a única questão na busca de emprego, é bom você deixar isso evidente, tá? Porque é um dos perfis que são buscados, é o tubarãozão, mas só mostra essa sua inteligência de relacionamento, tá? Por quê? Por ser muito tubarão, às vezes pode ter essa coisa da comunicação com o outro, aí eu olho e falo, bom, deixa eu pegar um menos tubarão, porque esse cara pode ser um tanto quanto agressivo. Então, se mostre sempre um bom gestor de pessoas. Tá legal, obrigado. Tá bom? Você deu aí alguma notinha no comunicador, pelo menos? Deixa eu ver. Deu... positivo deu 17. Peraí. Ah, não, perdão. 11, deu 11 positivo. Tá. Deixa eu falar, pessoal. É um só em cada linha como positivo e um só como negativo, tá? Vocês têm que fazer uma opção. Então, necessariamente, não tem como vocês estarem muito positivo em todos. Vai ter que ser como a Vi colocou. Vai ser 7 em 1, 8 no 1. Se der 15 em 1, você só tem 10 para colocar nos outros 3. Então, por isso que eu estou tentando entender como que deu 15 e 10 no mesmo. Então, se deu 15 e 10 no mesmo, os outros ficaram zerados. Depois eu vou passar uma planilha melhor ainda para vocês, que ela vai sair já com o resultado. Presentinho. Deixa eu fazer uma pergunta. E quando você tem 2 altos nas 2 últimas colunas? Desculpa, não entendi, Di. Falhou agora? Agora tá me ouvindo? Tô. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você tem 2 altos na coluna C e D, nas 2 últimas colunas? Do negativo. Do negativo? Isso. Bom, do negativo, é o seu perfil, Di? Uhum. É para não ficar diferente, entendeu? Eu não quis ser desigual. Então, a gente teve que inverter quando foi pro negativo, entendeu? Não teve jeito. Mas acontece. É igual quando a gente vai fazer perdas e ganhos ou coisas do tipo. Não tem como todos eles ficarem bons. Então, se eu tenho um perfil, o D e o I alto, o S e o C naturalmente vão ficar mais baixos. Até porque é uma numérica, então eu vou ter que fazer essa métrica. Então, dentro dos meus treinamentos, as pessoas ficam até um pouco bravas comigo, o Edu uma vez presenciou, porque eu sempre brinco assim, eu falo, gente, se tiver que fazer o médio, faz o médio em 2, não faz o médio em 3, porque o médio em 3 você vai virar um pato, você vai poder fazer algo meio aqui, meio bom aqui, mas não vai ser um talentoso em lugar nenhum. Então, o que é interessante quando você faz uma análise dessa para se desenvolver? Que 2 pontos sejam positivos, um mediano e um vai ser negativo mesmo, não tem jeito. Tá? Entendi. Então, nesse ponto, como você está aí, 12, 12, o que vai fazer com os outros 2, Lu? Você vai aprender a trabalhar, então, o seu planejamento e a tua análise. O seu perfil analítico não faz sentido nenhum para a tua área, você não precisa de nada daquela parte. Eu vou ser o quê? Pontual? Você, sabe, perfeccionista? São características que não agregam na posição a qual você se encontra. Você pode até tê-las, mas você precisa mais de outras. Então, nesse sentido, a gente fala, esquece esse e foca no que é bom. Foca no que é bom. Sai da média, né? Igual quando vai passar em escola. Você vai olhar só o que você está ruim, você vai ficar médio em tudo. Se você foca onde você é muito bom, logo, onde você não é bom, vai vir junto e você vai melhorando todos os pontos. Bacana. Tá? Aí, nesse ponto, qual que é o ponto negativo de você ser muito influente? Você pode também ser muito emoção, muito coração. E as pessoas, quando sabem disso, utilizam isso contra você. Então, uma equipe de alguém muito influente
tem um turnover baixo, mas tem um absenteísmo alto, tá? Então, é muito interessante nesse sentido. Por quê? Porque é uma equipe que não vai embora, mas é uma equipe que, às vezes, pega um atestado, ou, enfim, faz aquelas coisinhas básicas com os chefes legais. Certo. Tá? Tá, joia. Então, eu vou passar um modelo preenchido para vocês, tá? Até passar o meu, que daí vocês vão ver o capetinha que eu sou. Vou passar um modelo preenchido para vocês entenderem de fato como que é. E eu vou mandar uma outra planilha que ela vai dar um resultado. E aí vocês conseguem fazer com vocês, conseguem fazer com os colaboradores, enfim. É um baratinho bem legal que dá para vocês brincar aí de se conhecer melhor, tá bom? Alguma dúvida? Gente, tá todo mundo aí ainda? Não, estão impactados? Muito legal. Eu quero falar que eu não sou 25 no comunicador, que a gente está falando, eu não sou. Não sou. Quanto deu o seu, amor? 25 no comunicador. Não. Eu tirei 9 no executor e 11 no comunicador. É perfil liderança, tá? É perfil executivo também, aquela mesma história. Bom aqui, ótimo aqui, e como é evidente, dá para ver até pelo teu perfil, você é mais comunicativa do que executora, mas não quer dizer que não tem um tubarãozão aí dentro também, viu? Porque o 9 no tubarão é aquela pessoa que não manda recado, é aquela pessoa que tá ali, se precisar de uma energia maior, ela vai pôr essa energia sim. Qual que é a diferença de quando o cara é muito tubarão? Você tem que a gente fala que é o golfinho, é o coração, né? Então, quando a pessoa tem o perfil golfinho, dos 4, é o único que gosta mesmo de pessoas. E esse pode ser o seu lado bom e o ruim, viu, Vi? Porque as pessoas te pegam, viu? O coração, às vezes, pega. Por quê? Dos 4 é o mais emocional, é o perfil mais lidado mesmo com pessoas. O que pontuou mais no executor, o seu foco é mais resultado. Então, você sempre vai se focar mais no resultado do que na pessoa. Quando é mais influente, é mais pessoa do que resultado. Quando empata igual o Diego, depende do dia, bem. Depende do dia. Mas são os dois ali, alto nível de exigência, mas pare e olhe a equipe para observar se aquele recurso tem ou não as ferramentas as quais ele vai exigir, para que ele não peça algo para quem não tem uma ferramenta adequada. Um perfil mais estável, o foco dele é fazer o certo, então ele odeia errar. Quem deu um perfil aí 8, 9, 10 no estável, é aquele que eu sempre brinco, que se ele fez algo errado, não puxa a orelha, ele já está se corroendo sozinho, é só uma vez que você precisa falar para ele ficar putíssimo e ficar se cobrando e achando milhares de formas de não cometer aquele mesmo erro. Ele vai cometer outros erros? Sim, mas provavelmente aquele ele não fará de novo. E o perfil mais analítico, que é o 4º perfil, tem auditor contábil aí na turma, tem auditor de sistema, tem um cara focado em problemas, porque esse é o cara. Esse perfil mais analítico, eu digo que se a pessoa falar que é analista de sistemas, auditor contábil ou algo desse gênero, e não pontuar acima de 6, tá na profissão errada. Não vai aguentar o tranco, vai pedir para sair em algum momento. Porque essas profissões têm que ser um perfil mais analítico, mais ponderado, mais calmo, mais concentrado, mais esperto em rotinas, que gosta de trabalhar com rotinas diárias. E nem todos os perfis, eu, por exemplo, não suporto trabalhar com rotinas. Mas eu gosto de acordar e falar, opa, o que vai ser hoje? Vamos lá.
Mas quem faz o mesmo trabalho todos os dias é um perfil mais analítico. E eles adoram, viu? Se eu colocar uma coisa muito fora da rotina, eles não são muito adaptáveis a essa flexibilidade. Então, esse perfil é muito importante e interessante para vocês se conhecerem nesse sentido, tá bom? Luciana, o meu, ele deu 9 como executor, 8 como analista. Quem que é esse cara? Quanto deu no comunicador, Vlad? 3. 3? Esse cara é um cara exigente, que às vezes ele pode ter um pouco de problema de comunicar essa exigência dele, porque lembra que eu falei que o analítico ele é focado em problemas, mas ele é o cara que ele foca não no problema, mas em como eu vou resolver este problema. Então, é o cara que realmente para pensar no problema, na solução do problema. Então, tá o mundo caindo lá, tudo acontecendo, você vai parar e falar assim, peraí, isso aconteceu por isso, por isso, por isso, quais são as minhas saídas? Essa, essa e essa. E aí você vai lá e faz. Muitas vezes, esse seu perfil só falha na comunicação, por ser eu já tive, digamos assim, pessoas que gostariam que eu estivesse nervoso e eu não estava, tá? Tipo assim, parecia desinteresse, tá? Coisa desse tipo. Isso já aconteceu comigo, tá? Justamente, porque o cara mais analítico, ele é muito calmo, ele é calmíssimo, é aquele centrado, reservado, bem polido, né? Ele fala de forma bastante calma. A gente vê a paisagem no fundo. Hã? A gente vê a paisagem no fundo. É isso, de analisar até as paisagens. Mas o seu lado executor, Vlad, eu sempre brinco, quando eu pego uma pessoa assim, ele briga internamente, né? Porque muitas vezes você quer agir, mas você olha ali e fala, não, peraí, isso vai dar ruim. E aí você dá aquela empacadinha. E depois você se cobra por não ter feito. Né? E aí é essa dualidade que é bem interessante, porque é muito dual. Você quer fazer, mas ao mesmo tempo você pensa e analisa e critica e fala, puxa, peraí, eu vou para casa, eu vou pensar. Você é o famoso, eu vou falar com a minha esposa, mesmo se eu estiver solteiro. Sério, eu falo que vender para uma pessoa como você é uma arte. Por quê? Se está solteiro, você fala, eu vou falar com a minha esposa. Porque você vai querer a sua segunda opinião. Vai querer certeza. Porque a hora que você toma uma decisão, ela é para nunca mais voltar atrás. Justamente por você, né? Primeiro analisar todos os pontos. Você é assim mesmo ou não? Sou sim. Geralmente é o seguinte, eu demoro para fazer alguma coisa, mas quando eu faço, eu não erro, tá? Então, é justamente isso. Não erra e não volta atrás também, né? Também, tem moço. Então, porque você pensa, você analisa, você vai olhar o problema, quais são as situações, o labirinto ali, por onde eu posso sair. Se você for só executor, não pensa não, sai quebrando a parede, tá? Não deu para passar aqui? De que é feita essa parede? Vou lá e explode o drywall, quebra na porrada, na pancada. Mas, então você tem esse lado dual, mas é muito interessante, é um perfil muito interessante de trabalhar, extremamente assertivo, né? E muito bom para problemas, para executar e resolver problemas. Esses dois caras no mesmo é o Alconcourt. Pessoal, eu sei que o papo está muito bom, né? O pessoal está bem empolgado, eu acho que hoje a sessão foi bem animada aqui, eu acho que trouxe bastante informação, bastante análise aí dos perfis, a análise do DISC também que a Luciana faz, é show de bola, eu já fiz com ela também, acho super interessante, a gente consegue ter uma visão, escutar outra pessoa falando exatamente o que a gente é, né? E ver o que a gente tem que focar, o que a gente precisa estar trabalhando para estar se desenvolvendo, ou para que tipo de carreira, assim, ó, isso daqui de jeito nenhum você pode estar focando que você não vai dar certo, né? Mas a gente já está
limiar da hora aqui, né? Normalmente a gente faz uma sessão de 1h30, hoje a gente já está em 2 horas. Gostaria de pedir para todos vocês aí, eu vejo que todo mundo gostou da sessão, então vamos estar respondendo aqui, a gente colocou no chat aí a pesquisa, né? Vai estar ajudando a gente a estar preparando, tanto a Lu quanto o Diego também, verificar no que a gente acertou, no que a gente podia estar sendo melhor, para estar trazendo cada vez mais uma sessão melhor para vocês, tá? Então, queria pedir as palavras finais aí dos nossos facilitadores aí, para a gente estar fechando a sessão de hoje, tá? Pode começar, Gi. Não fica... Então tá bom, então eu vou ser breve. Pessoal, obrigado por mais um encontro hoje, obrigado por toda a partilha, a participação de vocês até aqui, a evolução de vocês até aqui, né? Não só no LinkedIn, currículo, assim por diante, mas eu acho que assim, o processo de transformação ele é muito individual, ele é muito próprio, né? E você está seguindo com a gente aqui, participando, isso faz toda a diferença. Currículo, LinkedIn, perfis DISC, dentre outras coisas, são recursos, artefatos para a gente conseguir mudar o mindset aí, conseguir um resultado melhor no nosso processo, tá bom? Então, eu agradeço pelo dia de hoje e até o dia de hoje, e, bom, e que a gente possa ter uma semana boa aí. Lua, contigo. For your end. Só agradecer também, foi uma noite bem interessante, é bem interessante ouvir sobre vocês, e mais uma noite enriquecedora aí para mim. Obrigado, pessoal, viu? E contem comigo, se precisar de alguma coisa, pode chamar nos Zaps. Beleza, então, gente. Legal, muito legal. Obrigado. Pareceu quase que um mapa astral, né, de cada um. Né? Mais ou menos, né? Teve um cliente uma vez que perguntou se eu falei com a mulher dele antes. Foi interessante. Não conheço sua esposa ainda, não, mas quem sabe. É isso aí, pessoal. Um beijo, Edu. Edu. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Uma ótima semana para todos, e a gente se vê na próxima semana nesse mesmo bate-canal, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.